Porque o maior líder budista do século XX apoiava a arte como ninguém. Ele fundou museus, ele apoiou artistas, ele escreveu mais de 1000 poemas e defendeu a arte justamente como parte essencial da Soka Gakkai. Ikeda Sensei, ele fundou o Museu de Arte Mignon, o Museu de Arte Fuji e vários outros museus, assim, instituições culturais ao redor do mundo. Não como hobby, mas com a convicção filosófica e profunda de que a arte faz algo para a alma humana o que nenhuma outra doutrina consegue fazer sozinha. Então, hoje eu quero contar para você aqui esse algo, e é justamente esse contato com a beleza, com o belo. Como que isso pode ser uma das práticas mais transformadoras para o seu caráter. Para o meu também, obviamente. Enfim, então seja muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela, e aqui eu compartilho um pouco sobre o budismo e minhas reflexões de como isso pode me fazer uma pessoa melhor. E eu espero que isso possa contribuir também para a sua jornada de revolução humana. Enfim, se você já me conhece, aproveita, já vai dando um like. E se você ainda não conhece, fica até o final, eu te garanto que vai valer a pena. E aí você me diz se realmente vale a pena o like e também se inscrever, tá bom? Então vamos lá. A visão, o que seria essa visão sobre a arte e a beleza no budismo? A Gakkai, ela tem 3 pilares fundamentais, que é paz, cultura e educação. A paz e a educação e a paz eu vou deixar de lado e eu vou focar hoje somente na cultura e o como que a gente pode justamente tirar melhor proveito disso, de maneira prática mesmo, tá? Então, essa afirmação filosófica, né, de que a transformação humana ela não acontece somente pela prática espiritual formal ou por um estudo doutrinário, tá? Ela acontece também pelo contato com a beleza, com o que é considerado belo. E assim, às vezes muitas pessoas podem falar, o belo ele é subjetivo, só que quando ele te toca, você sabe que aquilo é belo. Isso assim é meio que inevitável, não tem como a gente discutir, tá? O gosto é uma coisa, mas quando a coisa toca, ela é inevitável. Então, o Ikeda Sensei ele escreveu o seguinte: ele escreveu que a arte tem o poder de iluminar o lado mais profundo da existência humana e tocar o coração das pessoas de uma forma que transcende o tempo e o espaço. Então, o conceito budista, né, que poderia ser base disso, é o Ichinen, que é o estado de vida fundamental. Essa arte genuína, aquela que nasce de um estado de vida profundo e criada com a intenção, ela tem a capacidade justamente de elevar o estado daquele de quem contempla. Então, não só aquela pessoa quem produziu foi, obviamente, motivada por um estado de vida elevado, mas quem está contemplando pode ser influenciado também. Então, não é necessariamente uma coisa passiva, né? Mas é um encontro de algo verdadeiro sobre uma experiência humana. Isso é lindo. Então, a gente acaba entendendo de que criar a beleza, criar é uma natureza do estado de Buda. Então, o budismo de Nichiren, ele ensina que a natureza de Buda, ela existe em todas as pessoas. Queira você acreditar ou não, ela existe em todas as pessoas. E uma das manifestações mais claras, né, dessa natureza é justamente a criatividade, que é a capacidade exclusivamente humana de criar algo que não existia antes. Então, quando você pinta, escreve, dança, cozinha com cuidado, decora um espaço, você está expressando a sua natureza de Buda de uma maneira. Então, não precisa ser um artista profissional para você chamar ou fazer alguma coisa de belo, né? Não precisa produzir uma obra-prima. Então, assim, o ato de criar com presença, com intenção, ele já é uma forma de manifestar o que o budismo descreve como o estado mais elevado da vida humana. Então, Nichiren, ele escreveu sobre a beleza das flores da cerejeira e das folhas do outono, não como um desvio da prática, falando sobre coisas seculares, mas como parte da contemplação da vida. E a gente sabe que vida e Buda, né, é a mesma coisa. São a mesma coisa, né?
Então, a beleza da natureza, a beleza da arte, a beleza da criação humana, eles são espelhos da lei fundamental que permeia toda a existência. Assim de simples. Então, como o contato com a arte pode transformar a nossa vida. Isso, se a gente entender isso, a gente vai se expor mais à arte. Então, é por isso que eu achei interessante trazer isso para vocês. Então, existem 3 formas bem claras, assim, que isso pode transformar a sua vida. Então, a primeira é justamente abrir a vida para o inexprimível. Então, existem, tipo, dimensões de experiência humana que a linguagem conceitual não alcança, né, completamente. Então, tipo, a perda de um ser amado, né, a alegria do nascimento ou o horror de uma guerra. Às vezes a gente não consegue exprimir assim, simplesmente por uma ideia filosófica, por exemplo, né? Então, às vezes uma música, às vezes um quadro ou um poema, ela pode justamente tocar as dimensões de formas assim que um argumento filosófico não consegue. A arte pode traduzir justamente esse tipo de coisa, né? E quando você é tocado assim, algo no seu estado de vida se move. Você consegue compreender alguma coisa quando você se abre para isso. A segunda coisa que pode realmente mudar a sua vida é justamente você conseguir desenvolver essa capacidade de contemplação. Então, no mundo da velocidade que a gente está vivendo agora, que tudo é muito rápido, a gente consome tudo, muita coisa, muita informação o tempo todo, sentar diante de uma obra de arte e deixar que aquilo ali só aconteça na sua vida, que você só possa sentar e observar, né? É uma prática de atenção, é uma prática de presença, de estar no momento presente. Então, é justamente o oposto de que você está ali dando aquele scroll infinito e sem realmente absorver nada de profundo, sabe? Então, o cultivo de algo com qualidade, né, pode justamente se transformar em sabedoria, inclusive. Então, é a capacidade, você acaba desenvolvendo essa capacidade de perceber com profundidade antes de reagir, sabe? E a terceira coisa é justamente você se conectar com a humanidade, sabe? O que está aí fora, o que foi expresso, o que existe como arte, como belo, você acaba se conectando com aquilo e aquilo pode te tocar justamente de uma forma visceral, independente do tempo, de quando aquilo foi criado, independente da cultura, pode ter sido criado em outro continente, por uma pessoa que fala um outro idioma, sabe? E ainda assim aquilo pode tocar no seu coração. Então, caramba, você poder estar conectado, você se conectar com a humanidade, né? Independente de tempo e espaço, isso é brilhante. Mas como que a gente pode, no fim das contas, cultivar essa relação ativa com a arte? E a arte aqui a gente sabe que não está resumido à pintura. Falei aqui vários exemplos, como música, como literatura, tá bem? Dança, enfim. Então, a primeira forma, né, que a gente consegue, né, se conectar é justamente, vamos lá, você pode escolher uma obra, sei lá, por mês, por semana, por dia, depende do seu tempo, do quanto que você quer justamente treinar isso, e contemplar. Contemplar de verdade. Você vai sentar e você vai consumi-la, seja ouvindo, ou observando, olhando, e só vai sentir e refletir sobre o que eu estou sentindo, o que isso me revela, o que isso está me causando, sabe? Com calma. Eu, inclusive, tenho feito isso com música e está sendo muito interessante, está sendo uma experiência muito legal. Eu faço, sei lá, umas 2 vezes no mês e com música brasileira, inclusive, que é algo que eu estou redescobrindo,
sabe? É muito, muito interessante. Tá bem, agora a segunda forma de você se conectar é você mesmo criar alguma coisa. Não precisa ser para expor, você não precisa botar para outras pessoas observarem também, se você não gosta, né? Não é o seu tipo de coisa, inclusive sou eu. Se eu faço alguma coisa, fica para mim, né? Porque eu, inclusive, eu gosto de escrever, mas eu escrevo para mim. Então, faça. Escreve num diário, desenhe alguma coisa, faça um poema, cozinhe, se você, né, mas assim, esteja presente, coloque ali intenção naquilo ali, faça, remodele a sua casa, não precisa comprar coisas novas, mas você pode mudar coisas de lugar, tentar colocar aquilo mais harmonioso, mais bonito, mais interessante, mas justamente ao fazer essas coisas, esteja presente. Coloque intenção real. Então, essa é outra maneira de você se conectar com a arte. E a terceira é pergunte o que aquilo ali está querendo te revelar. Eu sei que isso parece um pouco com o primeiro, mas isso pode ser um pouco mais profundo, justamente com, assim, quando uma música te emociona, por exemplo, o porquê que aquilo está te emocionando, né? Se um quadro te incomoda, de uma maneira positiva ou não, por que aquilo está te incomodando? E aí você pode justamente ir buscar e aprender mais sobre aquilo, sobre aquela peça, né? Enfim, né, no fim das contas é o que isso está me revelando para mim, o que eu estou aprendendo com aquela obra, mas o que isso está despertando em mim. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Coloca aqui nos comentários se existe, de repente, alguma obra que você tenha aprendido alguma coisa sobre você ou sobre a obra em si. Se isso faz sentido para você, é isso. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar te ler. E se você também tem alguma coisa para me indicar, eu vou adorar e vou colocar na minha listinha, de repente, dependendo do que for, eu consigo até ver na mesma hora. Mas é isso aí. Se você ainda não deu like, aproveita aí agora. Agora é o momento. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau.